dia, virtuosas e corajosas. Está começando aqui para você com muita alegria. Estamos aqui nesse canal sensacional, com pessoas maravilhosas, pessoas abençoadas. Como eu amo transbordar a palavra do Pai. Está começando mais uma promessa do dia. Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa de vitória. Eu quero te lembrar, e já começa assim, tá? Quero que você estenda suas mãos aí, você que é nova no canal, que é um inscrito novo, estende as suas mãos e já recebe essa palavra. São 4:30 da manhã e a palavra do Senhor diz que eu amo os que me amam e os que me buscam me encontram. Quem crê que hoje você vai encontrar a promessa, que hoje você vai se reconectar com a promessa que por outrora você tinha, sabe, desligado dela. Mas eu quero dizer que você vai se reconectar com essa promessa e que Deus tem uma promessa, tá? De restauração. Levanta tua mão aí. Deus tem uma promessa de restauração para sua casa, para sua família, para o seu casamento e principalmente para os teus sonhos. Toma posse disso. É assim, gente, já acorda de madrugada crendo, declarando a palavra, declarando aquilo que nos traz esperança, que é a promessa de Deus. Pega teu livro, esse livro sagrado, esse livro abençoado, esse livro que nos dá direção, que nos dá fé, que é a Bíblia Sagrada. Vai para Efésios. Essa semana a gente está com essa série em Efésios, né? Efésios, que fala sobre a armadura do cristão, que vai falar que nós temos o capacete da salvação. Nós vamos chegar lá, nós não chegamos ainda, tá? Na armadura do cristão, mas estamos entregando aí a blindagem que você precisa diariamente, tá? A palavra de Deus fala que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. E se você não tomou posse da sua ainda, aquela que faz teu coração queimar, aquela que de verdade você sente que é para você, eu quero que você saia desse devocional aqui, com o papel, com a caneta, anotado a promessa que queima no seu coração. Amém? Então, prepara teu papel, prepara tua água maravilhosa, a minha já está aqui do lado, certo? E vamos para Efésios 4, onde nós vamos falar sobre a oração de Paulo, as 3 chaves da oração de Paulo. Efésios, um pouquinho voltando antes do 4, né? Finalzinho do capítulo 3, nós vamos relatar, falar um pouco sobre a oração de Paulo, né? Que inclusive esse é o título. Diz assim, ó: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados pelo poder do Espírito Santo no homem interior. Gente, essa passagem ela é muito forte, porque ela é uma promessa de restauração. Ela é uma promessa que, se você dobrar os seus joelhos, tanto é que ele começa: por esta causa eu dobro os meus joelhos, ou seja, por esta causa eu me posiciono em oração. E de repente você precisa se posicionar hoje pela sua família, você precisa se posicionar hoje pelo seu casamento que já não vai bem ou que já foi, pela educação dos seus filhos, pelo relacionamento com eles. Eu não sei o que você precisa se posicionar hoje, mas eu quero dizer para você que em todas as chaves de Paulo sobre oração, você vai entregar, você vai encontrar em Paulo uma determinação. Uma determinação. Você precisa ser, mulher virtuosa, determinada naquilo que você quer. Nós já falamos nos vídeos anteriores que a sua oração tem que ser específica. Agora eu quero te ensinar sobre determinação e sobre fé. Paulo era um homem que não perdia a oração. O que é perder a oração? É você orar por uma coisa e não ver a coisa acontecer, não ver resposta. Ele era um homem tão ousado
como eu já disse aqui também, que se as pessoas não conhecessem a Cristo, ele dizia assim, ó, olhe para mim, olhe para o jeito que eu me porto, olhe para o jeito que eu sou ousado, que eu prego o evangelho, que você vai estar vendo Cristo, que você vai estar imitando Cristo. E como é que é o nome disso? O nome disso é ousadia do reino. O nome disso é certeza de crença. Quem tem experiência com o Pai, ele teve experiência, e não é porque ele foi bom não, e nem perfeito não, gente. Às vezes você tá falando assim, mas Paulo, nossa, mas Paulo é o grande Paulo, né? Realmente, ele teve grandes obras, grandes feitos, mas lembra que Paulo foi Saulo, lembra que Paulo foi perseguidor, lembra que Paulo também desejou a morte quando ele entendeu que ele estava se irando contra Deus, quando ele entendeu que ele estava perseguindo a Deus e não os cristãos. Então, acredite, nem todo mundo aqui da Bíblia, dos mártires, eles foram chamados por causa da sua santidade. Eles foram chamados porque dentro deles, dentro de você, existe algo que chama a atenção de Deus. No seu jeito de falar, no seu jeito de ser, da forma que você é determinada, da forma que você, quando quer uma coisa, você vai à luta, você não desiste, da forma da sua coragem, como está representando aqui o meu ser da coragem. Tem muita gente que me perguntou sobre esse ser, é corajosa, gente. Por quê? Porque uma das características de Paulo também é a coragem. Certo? Então, eu já quero que você anote aí no teu plane, no teu caderno, pega teu caderno, não confia na mente, a mente mente e a mente também esquece, tá? Confia naquilo que o Espírito Santo vai ministrar aí no seu coração enquanto você está ouvindo a palavra. Então, ó, ele diz assim, por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, aqui ele está assim, ó, eu creio no poder da oração. Aqui ele está declarando que ele crê no poder dos joelhos dobrados. Há quem diga, não é? Que houve uma citação, não me lembro de quem, mas falou que tinha mais medo de pessoas e cristãos de joelhos dobrados do que uma nação armada contra eles. O que acontece? Nós precisamos ver mais poder na nossa oração. Nós precisamos priorizar os nossos joelhos dobrados. Nós precisamos pegar o nosso problema, parar de reclamar dele, parar de ficar comentando ele com a vizinha e começar a declarar através dos nossos lábios que o Senhor já entrou com providência, mas começar apresentando de joelhos a sua causa. É a mesma coisa, querido, de um juiz. É a mesma coisa de quando você entra em juízo, como está lá em Isaías. Entra em juízo comigo e eu vou te justificar. Me apresenta as tuas razões. Cristo quer que você apresente as suas razões. Ele quer que você apresente as suas demandas. Ele quer que você dobre o seu joelho e fale assim, Senhor, eu estou dobrando o meu joelho por essa causa específica. É pelo meu casamento, é pela minha filha, é pelo meu filho. Ele quer que você apresente para Ele. Às vezes você já desistiu e diz assim, Deus sabe de tudo. Deus sabe do que eu estou passando. Se for da vontade de Deus, Ele sabe, mas não concorda. Ele sabe, mas quer que você dobre o joelho, quer que você abra a boca e Ele vai te encher, Ele vai te consolar, Ele vai te dar vitória. Então, uma das coisas que Paulo sabia era o poder dos joelhos dobrados. O poder dos joelhos que se dobram. Então, quando ele ia apresentar uma demanda a Deus, ele era específico, como um juiz que julga uma causa, certo? O juiz é Deus, mas como um advogado que apresenta a sua demanda para o juiz, ele era específico. Certo? E aí quando ele dobra os joelhos, e inclusive existem muitas campanhas sobre esse versículo, né? Desde que eu era muito pequena eu ouço falar sobre esse versículo em muitas campanhas principalmente familiar, para você ver o tanto que essa promessa ela é forte. Se você dobra os seus joelhos e você apresenta a sua razão, certo? E começa a dizer, Senhor, eu não quero mais comentar do meu problema, reclamar com a vizinha, reclamar que meu marido não tá bom, com a amiga de trabalho, com a amiga de quarto. Eu quero apresentar para aquele que pode resolver o meu problema. Amém? E o que pode resolver o seu problema nessa madrugada é Deus. Então, até as pessoas que você precisa andar, você precisa vigiar. Certo? Que às vezes você tá ali falando mal e a pessoa tá falando, vem que eu quero, mesmo não prestando. Então vigia, o único que quer o seu bem, sabe? Quando você dobra seu joelho e realmente
Cristo quer que você viva a sua promessa. A única pessoa que quer que você viva a sua promessa são aqueles que estão mais próximos de você, e Cristo que morreu na cruz para que você tivesse uma vida e vida com abundância, tá? Então, pega essa promessa, comece a dobrar os joelhos em prol da causa específica que você quer. Amém? Outra promessa maravilhosa aqui, ó. Ele fala assim, ó, para que segundo, vamos no versículo 15, né? Do qual toda família nos céus e na terra toma o nome, ou seja, quando você dobra e apresenta a Deus, a tua família, a família do céu, a família dos anjos, do Senhor Jesus, ela está ali intercedendo por você. E ele diz assim, ó, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito do seu homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estar enraigados e fundados em amor. Queridos, aqui ele está falando sobre Cristo habitar no seu coração. Você vai perceber, eu gosto muito de Paulo, porque Paulo, ele, apesar de ser assim tão focado, apesar de ser assim tão, sabe, determinado, obstinado, né? Eu digo para você que Paulo, ele era feito de amor. Depois da experiência que ele teve com Deus, não é? E eu quero dizer isso para você, você precisa limpar o seu coração. É o segundo passo poderoso para você anotar. Meu coração, ele tem que estar cheio de amor. Meu coração, ele não tem que se distrair com quem fala mal de mim, com quem está me jogando pedras, porque quem fala mal de você está atrás de você. Por isso que está falando mal. Porque não consegue enxergar o que você enxerga, não consegue enxergar a visão que Deus te deu. Então, por favor, limpe seu coração. A Bíblia diz em que tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. E quando eu olho para Paulo, eu amo Paulo por isso, porque apesar de ter sido perseguido pelos próprios discípulos, quem o ajudou, né? Por conta do ministério dele, que era forte, por conta dele ter feito mais obras, ele começou a chamar mais atenção, por conta da sua coragem, da sua ousadia, Paulo começou a ser perseguido pelos apóstolos. Apóstolos eram mandados por Pedro, por outros apóstolos para perseguir Paulo. Chegava lá, ouvia a pregação de Paulo e dizia assim, ó, eu não vou mais voltar, mas eu vou te seguir porque eu vi Jesus no teu rosto. Sabe o quão poderoso é você estar falando de Cristo e alguém olhar para você e dizer, nossa, Stephanie, eu tive uma esperança da promessa de Deus quando você abriu sua boca. Eu vi Jesus falando comigo, eu me lembrei da minha promessa que Jesus tinha me dito no meu quarto, onde ninguém estava comigo, mas eu me lembrei através da sua boca. Você sabe quão maravilhoso é, quão privilégio é alguém falar isso para você? Pois é, eu profetizo que as pessoas vão falar isso. Quando você se permitir ser usada, quando você entender que no reino não há concorrência. Eu amo Paulo, queridos, porque Paulo era cheio de amor, apesar de ser obstinado, apesar de ser corajoso, forte, ousado, ele era cheio de amor, ele não perdia tempo com picuinhas. Ele sabia que o reino não há concorrência, ele sabia que cada um tem um lugar especial e particular no reino do Senhor. Tanto é que Deus fala, né? Ele fala lá em Coríntios, cada um contribua conforme a sua vocação, cada um contribua conforme foi chamado. O que for mestre, o que for pastor, pastoreie, o que for missionário, faça as suas missões. Ele fala sobre isso porque ele entende que no reino tem lugar para todos os apaixonados. Ele diz que no reino tem lugar para você que se sente rejeitado, que acha que Deus não te escolheu, que acha que Deus te esqueceu. Não, eu tenho uma promessa para te dizer, e essa promessa é: no reino não há concorrência e há vagas liberadas. No reino só há justiça, paz, amor, salvação. É isso que há no reino. Certo, queridos? Então eu quero dizer para você, no reino não há concorrência. Pare de perder tempo com quem está tentando sujar seu coração, porque do coração procede a bênção e a maldição. Perdoe aqueles que te perseguem. A Bíblia diz, orem pelos que vos perseguem. Por quê? Porque nós vivemos em dias maus, em tempos ruins. Então o que você tem que fazer? Focar na promessa. Aquele que te prometeu, aquele que disse que você ia chegar, ele é fiel e justo para cumprir a promessa dele. Se Deus falou,
Acredita e fica no que Deus falou com você no secreto. Amém? De repente, tem pessoas aqui me ouvindo e preferiu acreditar na vizinha, na mãe ou em qualquer outra pessoa que tirou a visão dela da promessa. Tem pessoas aqui que desistiram daquilo que Deus prometeu porque alguém disse que já tinha esperado demais, que era para ela partir para outra. Não, queridos, não tire os olhos da palavra. A Bíblia fala, eleva os meus olhos para os montes. Davi disse, de onde virá o meu socorro? O meu socorro não vem de outras pessoas. O meu socorro vem do Senhor, vem do Senhor no secreto. Vem do Senhor na intimidade, que fez os céus e a terra. Então eu quero declarar sobre a tua vida. Ande com pessoas que declarem a palavra. Ande com pessoas que dizem que você vai chegar lá. Ande com pessoas que dizem que você é mais que vencedora, que você pode cair 6 vezes, mas na 7ª é o Senhor quem te levanta. Certo? Ande com pessoas que acreditam nos seus sonhos, porque as que desacreditam já tem demais. Já tem demais. E tá tudo bem. Tá tudo bem, ninguém é obrigado a entender a visão que Deus te deu no secreto. Tá tudo bem. Pare de levar as coisas para o pessoal. Sabe, nessa minha caminhada com Deus, o que eu tenho aprendido e anote aí no teu caderno, eu não vou mais levar as coisas que acontecem comigo, os comentários, o que falam, não interessa. Eu não vou mais levar nada para o pessoal. Eu vou orar pelas pessoas que precisam, eu vou abençoar aqueles que me perseguem, porque eles não entendem. Jesus nos ensinou isso na cruz, ele disse assim, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu posso te garantir que 90% das pessoas que te perseguem não entendem o teu chamado, não entendem o teu ministério. Mas eu, como uma mulher de profetizar, como uma profetisa do Senhor, eu tô aqui para dizer que você é a única pessoa que precisa entender o seu chamado, porque Cristo, que já te viu lá no futuro, ele já entendeu, ele já colocou você adiante de todas as pessoas, de todos aqueles que não acreditavam, e vai fazer você triunfar. É para sua glória? É porque você é boa? Não, é para a glória de Deus. É para que a palavra dele se cumpra na sua vida. Na sua vida. Então o que você vai fazer hoje? Você vai dobrar seus joelhos ousadamente, você vai fechar sua boca, vai parar de contar seus problemas para os outros, vai parar de reclamar, de murmurar, vai começar a adorar o Senhor, vai começar a abrir a boca para dizer, Senhor, obrigada pela minha vida, pelo meu marido transformado, ainda que você não esteja vendo, obrigada por essa situação resolvida, obrigada pela minha vida financeira sarada, curada. Você vai começar a declarar isso, porque é o que eu declaro, que o Senhor é o teu justo juiz. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem vai adiante de ti, que endireita os caminhos tortuosos, que quebra as portas de bronze, os ferrolhos de ferro. É o Senhor quem te faz ter vitória. Então é com Ele que você tem que se apegar. Então é com essa palavra que você tem que comer, que você tem que meditar. Lembra que Ele disse para Josué? Josué, medita nessa palavra de dia e de noite. Não se estribes, não se afaste nem para a direita, nem para a esquerda. Foca no que eu tô te dizendo, porque no mundo muitas pessoas vão dizer muitas coisas e tudo é ruído, mas o que eu te digo é a verdade. E a palavra de Deus diz que a verdade é que liberta. A verdade é que faz você chegar do outro lado, a verdade é que faz você cumprir a promessa. Aliás, é o que faz você viver a promessa. E eu quero profetizar em nome de Jesus que ainda em 2022, e se você crer, você vai levantar a sua mão aí, junto com a minha. Amém? E ainda em 2022 você vai viver a sua promessa, porque Deus não é o Deus do tempo terreno, Ele é o Deus do Kairos. Para Ele não há impossível, para Ele não há limites. E se você crê, é impossível que a palavra dele minta. Amém? Ele diz, operando eu, quem impedirá? Ele diz que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor é por ti, é contigo. É sobre a sua família, é sobre a sua casa. Toma posse dessa palavra hoje. Amém? Começa a acreditar de novo, volta a acreditar. Se uma hora você esqueceu, se por conta do desânimo, da espera, da demora, você esqueceu da promessa de Deus, eu quero te lembrar. Eu quero te lembrar o que está escrito, e essa é a promessa principal dessa madrugada. O que está escrito em Efésios 3:20, que diz assim, ó:
Ora, é para você, mulher virtuosa. Pega essa promessa. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundante mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, segundo o poder que opera em você. O poder que opera em você se chama fé, se chama Espírito Santo. O poder que opera em você se chama foco, quando você decide somente focar nessa palavra. Olha o que Deus está te dizendo hoje. Você tem me pedido X, eu quero te dar infinitamente mais. Você tem me pedido transformação de sua casa, restauração do seu marido, restauração do seu casamento, eu quero te dar infinitamente mais, porque eu sou esse Deus. Eu sou o Deus que alarga suas tendas, eu sou o Deus abundante. E eu quero que você comece a acreditar nas minhas promessas, é o que Ele te diz nessa madrugada. Ele quer que você alargue as suas tendas de fé. Ele quer que você tenha um quarto de guerra aí na sua casa. O que é quarto de guerra, Stephanie? É um quarto de secreto, é um quarto que você vai dobrar seus joelhos, colocar suas demandas perante Deus. É um quarto que você vai começar a declarar, a marchar na sua casa, porque mulher virtuosa marcha na sua casa e profetiza tempos de paz, tempos de bonança, tempos de prosperidade. Profetiza que os filhos dela são herança do Senhor. Tá, queridos, a nossa casa tem que ser uma extensão do reino. E Paulo sabia disso. Paulo sabia que onde ele pisava a planta dos pés dele, não importava se ele estava em Roma, se ele estava em Efésios, se ele estava em Cafarnaum, não importava onde ele estava. Tinha que ter a extensão do reino, tinha que ter a expressão do reino. Com muita mansidão, com muita humildade, mas com muita unção. E eu quero profetizar essa extensão do reino aí na sua casa. A sua casa é a extensão do reino. O reino não está somente na igreja, não. O reino tem que ser expandido para a sua casa, aonde você mais permanece, aonde você mais fica, aonde o seu casamento está ali consolidado, onde você tem que educar seus filhos, onde você tem que passar a maior parte do seu tempo. Certo? Então eu quero profetizar a extensão do reino aí onde você mais fica. Você crê? Você recebe essa palavra? Então digita aí nos comentários: eu vou viver a minha promessa ainda em 2022. Se essa palavra está mexendo com você, digita, curte, compartilha, manda para uma família, manda para alguém, uma pessoa que você ama. Manda para uma pessoa que você ama a ponto de você saber que ela já desistiu da promessa, mas você quer que ela continue, que ela persista. Amém? Então manda para essa pessoa. Eu quero profetizar para você que Cristo é amor, que no reino não há concorrência, que você precisa guardar seu coração. Paulo foi quem foi porque ele guardou o coração dele. Ele não se magoou com os discípulos por não entenderem o seu chamado. Ele não se magoou. Pelo contrário, ele perdoou. Ele disse: não, cada um fica no seu ministério. Mas Paulo era um apaixonado por Jesus. E você sabe o que importa? Não importa o que as pessoas dizem de você, não importa o que elas falem, não importa se vão atacar o que quer que seja, o que importa é o que Deus te prometeu no secreto. Deus te prometeu restauração, Deus te prometeu que o Espírito do Senhor Jesus está sobre ti, e por isso Ele te ungiu para pregar as boas novas e para libertar os cativos. Então fica com essa promessa. Deus te prometeu que você ia ser próspera, forte, corajosa, que você ia ser um exemplo de mulher para outras mulheres. Deus te prometeu que a sua família seria curada, restaurada, seu casamento. Então fica com essa promessa. Amém? Eu vou ficando por aqui. Eu já quero que você feche os olhos para a gente fazer nossa oração. E eu quero profetizar na sua vida um dia de paz, de bênção, um dia de promessa cumprida, um dia de alegria. Sabe por quê? Porque um sinal que a promessa está próxima de se cumprir é o coração alegre. E Paulo andava assim. É na adversidade, estava com o coração alegre. É na perseguição, estava com o coração alegre. Querendo retroceder, sabe? Estava com o coração alegre, porque os olhos dele estavam fitos no Senhor Jesus. Amém? Então, fecha teus olhos aí em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigada por mais uma madrugada na tua presença. Obrigada por essa série, Pai, que nos ensina tanto, Pai. Nos ensina tanto. Senhor, como foi bom hoje aprender que no reino não há concorrência. Como foi bom hoje aprender com esse teu servo, Pai, com a tua palavra, que diz que o Senhor precisa dos trabalhadores, mas a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, Pai. Mas eu quero profetizar que essas pessoas, essas famílias
que me escutam aí do outro lado, Pai, elas serão restauradas, que o espírito de alegria, como quem sonha, Pai, ela vai ficar, como quem já tivesse recebido a promessa, Pai, como quem já tivesse vivendo o tempo da promessa, o gozo, a alegria, elas vão sentir isso agora, Pai, porque a alegria ela não vem do que a gente pede, a alegria vem do Espírito, vem do sobrenatural, vem da fé, e a fé vem pelo ouvir essa maravilhosa, doce palavra de Deus. Pai, então eu profetizo em nome de Jesus, que ainda em 2022 esse povo vai viver a tua promessa, mas eles vão primeiro aprender, Pai, a se alegrar em ti, a te buscar pelo que tu és, e com certeza, Pai, a dobrar teus joelhos, a dobrar os nossos joelhos, Pai, é o que nós queremos aprender. E apresentar as nossas razões e crer que já fomos atendidos pela fé. Tenha um dia extraordinário, tenha um dia abençoado. O Senhor é contigo. Hoje foi o dia que o Senhor fez, mulher virtuosa. Alegre-se nele. Eu sou Stephanie de Mello. Curte, compartilha. Beijo, até a próxima. Eu amo estar aqui com vocês. Até amanhã.